Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Lobas Podcast e hoje a gente vai trazer um assunto que pode ser o dedo na ferida de muita gente aí. E pode também ser a solução de muita gente. A gente trouxe uma pessoa muito especial e entendida deste assunto para falar com vocês. Primeiramente, vamos agradecer aos nossos patrocinadores, nossos patrocinadores, nossos queridos colegas, amigos que fazem esse podcast acontecer, iniciando por eles da Vartung Studios, que é aqui onde a gente grava e tem um amplo espaço de coworking, palestras. Venham conhecer aqui na cidade de Blumenau, muito legal. Quem mais que faz esse podcast acontecer? Então, na verdade, a gente tem várias pessoas que ajudam esse podcast a acontecer. Temos a Camila Rosansky, que é responsável pelas nossas makes. Temos a Aline, da Closet Fashion, que é responsável pelos nossos looks. E temos a Ousa Treinamentos, que é responsável pela nossa voz e pela nossa comunicação com vocês. Perfeito. E para iniciar, para a gente tirar esse mistério do que vamos falar, gostaríamos que a Yara se apresentasse aí para o nosso público, falasse um pouquinho. Yara, a gente sempre pede assim, quem é a Yara, um pouquinho do que você faz, mas de onde você veio, como é que você começou com isso, conta pra gente. Então, meu nome é Yaraína, não é Yara, mas Yara é meu apelido, né? Eu atuo na área bancária, já tem algum tempo, já tem 1 ano que eu atuo na área bancária. E eu passei na prova da ordem, né? E tava meio perdida com que eu vou atuar, então vou atuar contra os bancos. Então você, no caso, é advogada. Sou de advogada. formação, beleza? Isso, aham. Então, aí foi uma parte, assim, que atuar contra os bancos é a minha área, sabe? Então, é isso. Legal. E você é de que cidade? Eu me formei em Joinville, mas atualmente eu moro em Balneário Camboriú. Certo. E aí, por que tu decidiu atuar contra os bancos? O que aconteceu? Teve algum start? Da onde veio isso? É que na verdade eu já fazia estágio na área e já era uma parte que eu gostava bastante. Então já veio do meu estágio que eu fazia na área. Antes de eu começar a advogar, então só queria dar continuidade. Legal. E há quanto tempo você já tá nessa do estágio, mais a parte bancária e tudo mais? Como é que foi essa sua trajetória? Já faz tempo que você tá nessa briga com os bancos? Já tem uns 3 anos já. Entendi. Já tô aí. Certo. Então, é o seguinte. Na verdade, a gente quer falar hoje com vocês de uma coisa muito interessante que é sobre o acesso ao crédito. Muita gente, quando começa a entrar nessa vida de vou abrir a minha primeira conta bancária, chega lá no banco, abre sua conta salário normalmente, e eles já começam a empurrar uma conta corrente, um cartão de crédito, um limite de cheque especial. E muitas vezes, exatamente pela falta de educação financeira, as pessoas vão aceitando os produtos bancários sem ter noção do se aquilo é bom para ele, se não é bom para ele, se faz sentido para a vida dele ou não. Então, quando a gente começou a parte de educação financeira, a gente não só avalia se a pessoa tem como subsidiar tudo aquilo de crédito na vida dela, mas se ela tem noção de quanto que ela está comprometendo mensalmente da renda dela com relação a isso. A gente foi pesquisar e a gente viu que, atualmente, 78% dos brasileiros, eles estão endividados. E uma das coisas que as pessoas ainda não entendem muito bem quando começam a parte de educação financeira é justamente entender o que é dívida e o que é um compromisso financeiro. Então, por exemplo, eu tenho financiamento da minha casa, eu tenho financiamento do meu carro. Isso é uma dívida? Isso não é uma dívida. Na verdade, isso é um compromisso financeiro que você tem, ou seja, você adquiriu um crédito, mas isso cabe dentro da sua receita mensal. Agora, quando que isso vira uma dívida? Quando eu tenho um empréstimo, quando eu tenho um cartão de crédito, quando eu tenho um consignado, quando eu tenho alguma coisa que eu não consigo mais arcar com aquele pagamento. E daí, muitas vezes, as pessoas que têm aquele receio de, meu Deus, eu não vou conseguir pagar minha fatura, o que eu vou fazer? E agora, eles começam a ter acesso a cada vez mais crédito, e aí vem a frase maravilhosa que a gente fala: não é com mais dinheiro dos outros que vocês vão conseguir arrumar esse caos financeiro. Então, com tudo isso acontecendo e tudo mais, e a gente vai falar um pouquinho sobre a pandemia e o acesso ao crédito que existiu na pandemia também, que surgiu a lei do superendividamento, e que foi quando eu conheci a Yara pra gente poder saber o que a gente pode fazer quando a gente tá nessa bola de neve.
Então, o nosso tema de hoje é este. Nós vamos falar um pouquinho sobre crédito e endividamento. E é um tema que, como a Lorelai falou, 78% das famílias brasileiras hoje tem esse problema. E eu pesquisei mais a fundo e eu descobri que um órgão do governo que cuida desses números, que analisa e estuda esses números, tem uma previsão de até dezembro deste ano a gente chegar a 80% de endividamento. Ou seja, muito trabalho para Yara e espero que mais educação financeira para as pessoas saírem disso. E a pergunta é, Yara, vou já te colocar no fogo já. O que é um superendividamento? O que caracteriza dentro da lei? Se é que existe uma lei, como é que isso funciona? Bom, vamos lá. A lei do superendividamento, ela é quando a pessoa ela já não tem mais recursos para sobreviver. Por exemplo, assim, ela tem o salário dela, né, que vamos supor que é de R$5.000 ali, né, e o banco ele já desconta todo o valor. Todo o valor que tá é cheque especial, empréstimo, cartão de crédito, o banco já vai, vamos falar o termo popular, comendo todo o salário dela. Então, ela já não vai ter mais como prover o sustento dela. Certo. Tá? Então, a lei do superendividamento, como a Lori falou, ela é uma lei nova, que ela foi instituída ali na pandemia, tá? E ela veio para assegurar o mínimo existencial da pessoa. Tá? Que hoje no Brasil é de R$600, tá? Mas quem que consegue sobreviver com R$600? Parece bom. Se você só deve o resto, mas tem 600, você já consegue sobreviver. Gente, não tem um aluguel por R$600. Então. Mas tudo bem, é o que diz a lei. Sim. Então vamos supor que a pessoa ganhe 5. Se ela estiver comprometendo 4.400, ela entra nessa lei. Ou não? Na não verdade, é assim como que funciona? A gente entra com... É uma ação de repactuação das dívidas, né? Com base na lei do superendividamento. A gente vai pegar todas aquelas dívidas que a pessoa tem, seja cartão de crédito, empréstimo pessoal, consignado, entra tudo. Até mesmo entra com lojas, tá? Dívida com lojinha, aquela continha que eu vou lá, quem é não de é Israel só vai a dívida saber. bancária. Pode Entendi, entrar tudo. Por exemplo, se você tem uma compra em lojas de eletrodoméstico, sabe? Entra Quem é lá tudo. de Indaial sabe, aquela continha na Rarte, na Milano, na não sei aonde. Se eu não me engano, tem só um ponto que não caracteriza entrar no superendividamento, que é quando tem um bem alienado. Empréstimo. Financiamento de veículo não entra, crédito rural, financiamento imobiliário, tudo isso não entra na lei do superendividamento. E se você tiver um empréstimo onde o seu bem está alienado no empréstimo, também não entra. Então, o que acontece, né? Quando a gente teve a primeira ação, nós duas, a gente teve um caso de uma pessoa que, na verdade, o que acontece? Quando as pessoas entram na parte de educação financeira, elas vêm achando que a gente vai trazer toda a solução, mas muitas vezes a solução não está com a gente, né? Elas podem seguir alguns caminhos entre fazer uma estratégia ou outra estratégia e assim por diante. E quando a gente fala da lei do superendividamento, principalmente as pessoas que estão nessa jogada de pega um crédito para pagar outro crédito e assim fica mascarando que parece que tem dinheiro, mas na verdade não tem, elas ainda têm um medo muito grande de deixar a dívida acontecer e acabar sendo negativado, indo para o SPC e tudo mais. Então, existe um receio tão gigante do medo do nome ficar sujo, e isso é uma das coisas que a gente fala numa das nossas aulas, né? Gente, quando o seu nome fica sujo, seu nome vai para onde? E o pessoal olha e fala... Vai para o SPC. Pro Serasa. Vai pro Serasa. Eu já falo. E a gente fala, tá, mas o que é o SPC? O SPC é o Serviço de Proteção ao Crédito. De novo, Serviço de Proteção. Então, isso é uma das coisas que a gente fala em aula, gente, e é muito real, por quê? Se o seu nome está indo para o serviço, para o órgão de proteção ao crédito, é porque você não tem mais condições de ter mais acesso ao crédito. Não vai ser isso que vai solucionar o seu problema. Então, assim, quando a gente fala de educação financeira, existem duas vertentes. Ou você aumentar a sua renda de alguma forma para conseguir fazer com que você pague tudo aquilo que você precisa sem ir para o SPC, ou sim, deixar o seu nome entrar no SPC, ficar endividado, para daí a gente poder entrar com acesso a algumas legislações, alguma coisa que a gente realmente vá tirar o seu nome da lama. Então, beleza. Aí, você estava falando da lei do superendividamento.
onde entram essas dívidas, exceto alienado. Beleza. Isso. E aí, como é que funciona depois? Eu vou lá, falo contigo, o que tu vai me pedir de cara já em relação a essa lei? Você vai me pedir assim, tem que trazer isso, aquilo. O que tu pedes pro teu cliente? Eu preciso do contra-cheque dele, né? Na maioria das vezes, os gastos que ele tem com moradia, gastos de mercado, tudo isso, né? Porque a gente precisa documentar para o juiz o mínimo existencial de que ele precisa sobreviver, né? Como gastos de água, luz, internet, telefone, Escola. Às vezes terapia, tem tudo isso. Alimentação, Saúde, né? Alimentação. Isso, tudo isso. Mas o contra-cheque é inicial, tá? Porque pra gente saber até onde a pessoa está, né? Qual que é o valor do salário e tudo mais, pra gente fazer o cálculo em cima do salário dela. Ou seja, quando a gente entra com a ação do superendividamento, a lei ela não diz que necessariamente precisa ser descontado 35% para pagamento das dívidas. Mas Certo. nós, como advogados, a gente se baseia em cima dos 35%. Tá? Então, os 35% ali é o que vai ser para pagamento das dívidas do salário dela. Certo. E aí, se estiver ultrapassando isso, é onde você consegue entrar Isso. com a ação. Aí fere o mínimo existencial da pessoa. Entendi. Agora, gente, agora entendi. Chegamos lá. Então, na verdade, o que acontece quando as pessoas chegam e falam, não, eu vou querer entrar com a lei do superendividamento, que é até uma parceria que a gente tem. Como ela precisa de tudo isso de dados, quando as pessoas não têm a parte de educação financeira, não têm uma organização para saber qual é o valor de mercado, qual é o valor de combustível, qual é o valor de algumas coisas, a gente precisa dar um passo atrás, entender como é a vida dessa pessoa, seja ela uma pessoa sozinha, ou seja um casal, ou seja uma família, para a gente poder entrar com a lei do superendividamento de uma forma que realmente vá subsidiar 100% da necessidade dela. Eu ia mesmo falar isso. Quando a gente faz a nossa primeira etapa do nosso atendimento, que a Yara deve conhecer já um pouco, né, pelo conversa de vocês, que é a organização financeira, que é o nosso passo inicial, que muitas vezes parece, ai meu Deus, que chato, ter que fazer isso aqui, lançar. É muito, muito, mas muito... eu tenho que anotar tudo, É muito, muito, muito importante. Por quê? Por vários motivos. Primeiro, para identificar o quanto você está gastando, para a gente entrar com uma estratégia, enfim, de organização. Depois, para um próximo passo, a gente tomar decisões, como ir procurar a Yara para ver se a pessoa ela tem alguma base para poder entrar com esse processo, né? E muitas vezes tem e a pessoa nem sabe, porque ela não tá fazendo as contas. E também para outros motivos diversos, pessoas que querem fazer um financiamento imobiliário e etc e tal, eles não sabem quanto ganham, papelada, enfim, que o banco pede e que muitas vezes a gente acaba com a nossa organização lá no aplicativo, ajudando a ter essa visão do quanto gasta, quanto ganha, para fazer uma declaração de imposto de renda e tudo mais. Então, olha como essa base é importante para muita coisa. Mas eu sou curiosa, eu quero entender. Fui lá hoje, falei com a Yara, ela falou assim, não, Bárbara, você tá... Super endividada. Tá super. Qual é o número da lei? Não sei se tem número, se tem nome. Tem. Pode me passar pra gente, se o nosso telespectador, como diria, né? O pessoal do... Nossa, eu sou muito velha, gente. O pessoal do Pânico na TV falava assim. Quiser pesquisar e ver por conta. Eu quero procurar a Yara, mas eu quero primeiro pesquisar essa lei. A Yara vai passar agora pra nós qual que seria. Tá, a lei do superendividamento é a lei 14.181 de 2021. Tanto porque, como eu falei, ela foi instituída ali na pandemia. Certo. E aí, beleza, que eu ia perguntar, né? Fui lá, entrei, tô super endividada. Aí você vai falar, Bárbara, preciso saber o quanto você ganha. E aqui no quanto ganha, eu já quero te perguntar uma outra coisa. Isso, o contra-cheque seria pra pessoa CLT, que tem a folha, né? Isso. E ou pra servidor quem não público, é? Né? Isso. E pra quem não é, por exemplo, autônomos, é mais difícil? É mais difícil. Aí, como que a gente se baseia? A gente se baseia no extrato bancário da pessoa, de quanto entra, quanto sai. De um período, tipo um ano? 6 meses. 6 meses. 6 meses.
Mas vamos lá. A gente também tem algumas vertentes, né? Porque a gente tem o autônomo, digamos, profissionais liberais que acabam tendo... O MEI, vai. Não, vamos pensar no profissional liberal que não é CNPJ, sem ser o MEI. Que ele vai realmente ter as entradas ali na conta de pessoa física dele. Então, uma das coisas que a gente sempre fala também é, se você é MEI, se você tem um CNPJ, saiba fazer a separação de PF e PJ, porque isso também vai impactar até nesse caso. Então, por exemplo, se você é MEI e tem um CNPJ, o certo seria você ter uma conta bancária de recebimento das suas entradas de pessoa jurídica aqui. E você só transferir para sua conta de pessoa física realmente o que vai ser da sua família. Então, se você vai entrar com uma ação de superendividamento baseada no extrato, e você tem a separação PF-PJ, também fica muito mais fácil da gente caracterizar o superendividamento. Então, eu tô até com um processo em que é PJ, é pessoa física, só que ela não faz a separação da PJ com a pessoa física. É isso que eu quero, gente. Eu quero causo. Exato. Então, hoje é pra gente ver todas as polêmicas e quais são as necessidades ainda tá no reais. desenrolar, sabe? Então, então ainda tá aguardando decisão inicial do juiz. Mas aí a pessoa te passou extrato, tava lá aquele monte de recebimento porque tinha PJ junto. É porque ela tinha o Prolabore, né? Então a gente fez em cima do Prolabore. Então, mas eu acredito que o juiz vai pedir contrato social, vai pedir os extratos da conta da pessoa jurídica. Também. Porque não tem uma separação ali, né? Então, Olha é como bem complicado, é bem complicado, mas... E mais uma vez mostrando a importância de você separar pessoa física, jurídica, porque não é só porque é uma pessoa jurídica que você não pode se endividar, se endividou, Sim. aí procurou Yara e aí lascou, porque tá tudo misturado e nem o juiz entende, e aí demora mais. Exatamente. Né? Não, e assim, a primeira vez que eu entrei em contato com a Yara, a gente já estava com um processo de educação financeira de mais ou menos uns 6 meses, até a pessoa entender que realmente grande parte do salário que ela tinha já era até descontado em folha porque era consignado. Então, é aquela coisa, a gente fala sobre se permitir se endividar, né? Eu vou optar por parar de pagar o cartão, eu vou optar por parar de pagar alguma coisa. E a gente já fala que o ideal é que a gente já vá começando a fazer uma reserva. Mas quando existe já o desconto em folha, às vezes o próprio desconto em folha já come grande parte do seu valor, que daí a gente não consegue traçar esse tipo de estratégia. Então, existem algumas vertentes, né, de tipos de consignado. Então, tipo de empréstimos. Tem o empréstimo consignado, que já desconta em folha. Tem o empréstimo pessoal, que daí esse a gente consegue fazer alguma coisa, mas não pode ter um bem vinculado, que se tiver o bem vinculado, a gente tem que manter. E daí, vamos lá. Daquele que tem o bem vinculado, vamos aos perreios, aos problemas. Vamos mostrar, vamos abrir as cartas na mesa agora. O que acontece, por exemplo, com uma pessoa que tem um limite de cheque especial e ela tem um empréstimo onde está vinculado um bem. Muitas vezes esse empréstimo não pode deixar de ser pago, porque esse não vai entrar na lei do superendividamento. Mas ela não tem dinheiro suficiente para cobrir o cheque especial e fazer o pagamento daquela conta. Então, ela precisa fazer com que o banco faça o pagamento daquele empréstimo, só que isso vai comprometer o cheque especial. Então, ela tem que pagar o limite do cheque especial mais o valor da parcela para não perder aquele empréstimo. Então, o que acontece? Se a gente quisesse deixar de pagar o cheque especial, a gente não consegue deixar de pagar o cheque especial porque ele é obrigatoriamente, ele deposita naquela conta. Então, a pessoa continua não recebendo todo o valor, ainda tendo que pagar uma parte do limite do cheque especial para conseguir fazer com que o empréstimo dela caia, e isso continua sendo uma bola de neve muito grande. Por quê? Porque ela vai ter um empréstimo que ela é obrigada a pagar, porque senão ela perde o bem, e daí ela não consegue deixar de pagar um crédito, enquanto isso está rolando o processo de superendividamento. Então, assim, quando a gente começa a pensar em será que eu sei o que eu estou fazendo quando eu vou pedir um empréstimo? Acho que essa é a primeira pergunta que a gente tem que fazer. Porque hoje o acesso ao crédito está tão fácil que a gente não consegue imaginar. Beleza, eu vou ter acesso a crédito agora. Puf, peguei o dinheiro. Lindo, todo mundo gosta disso na hora que o dinheiro cai na conta. Mas a gente não consegue pensar no, beleza, esse dinheiro que está caindo na minha conta, eu vou conseguir arcar com isso? O quanto isso vai impactar na minha vida ao longo do meu planejamento financeiro? Então, acho que, voltando passos atrás, se a gente for parar para pensar, a importância da educação financeira e do planejamento financeiro antes até de você aceitar ter um crédito. Porque senão, olha o rolo pra gente. Vou entrar com a lei de superendividamento, mas isso aqui não entra, isso aqui eu não consigo, isso aqui eu preciso pagar.
E muitas vezes são pessoas que, eu tenho 2 casos, né? Um caso é o de uma pessoa que ela tem um cargo onde ela tem um cargo de exclusividade e ele não é permitido fazer qualquer tipo de renda extra além do que ele ganha de CLT. Então, se já tá tudo comprometido e ele não tem como fazer renda extra porque isso tiraria parte do salário dele, faz o quê? Então, entende que são muitas vertentes e muitos buracos? Mas assim, ó, eu sou uma pessoa que tu já teve muito Yara e eu não. Eu sou muito curiosa, eu quero entender, eu quero até o final, até porque eu quero que o nosso público, aproveitando a Yara aqui, entenda o que eles têm que fazer, porque assim, beleza, você chama a gente, escuta aqui. Você contrata as lobas pra entender como é que tá a sua vida. E a gente chega à conclusão de que seria interessante procurar a Yara. A Yara passa tudo aquilo que já nos passou. Beleza. Pegou toda a documentação, seja CLT, seja PJ, o autônomo, certo? Isso. E levou pro juiz. O que acontece depois? Quais são os caminhos? Quais Que são geralmente, os passos pela experiência que você tem, pelos casos que tu já pegou. É feita uma audiência de conciliação, a gente precisa apresentar um plano de pagamento, tá? Esse plano de pagamento a gente vai fazer em cima desses 35% da renda, né? E apresentar aos credores. Se caso esses credores não comparecerem à audiência, eles vão ficar lá no final da fila para receber o valor, tá? Então quem foi vai ter mais direito do que aqueles que não foram. Isso, Legal. exatamente. E é tudo uma conciliação, tá? Então, tem casos, assim, que nesse plano de pagamento, por exemplo, tinha 4 credores. Vamos supor, 4 bancos. Vamos falar de bancos, tá? A gente fez, nesses 4 bancos, um plano de pagamento, tá? 28, vamos supor, tá? A dívida da cliente era 300 mil. Ela baixou para 28, dentro do plano de pagamento, tá? Então, e isso é parcelado em até 60 meses. Certo. Então, ela tem 5 anos para efetuar o pagamento daquele valor. Isso tá? foi o que vocês apresentaram. Isso, não é que necessariamente eles precisam aceitar, tá? Mas quando a gente entra com a ação, o juiz já pede pra gente apresentar o plano de pagamento. Perfeito. Até porque quando for na audiência de conciliação, para o banco apresentar uma contraproposta. Certo. Tá? Então, o que acontece? Muitas vezes acaba fazendo acordo naqueles contratos, sabe? Porque o banco, ele prefere receber um valor do que não receber nada. Perfeito. Então, aí eu fiz uma conta aqui. A cliente, vamos supor, estava devendo 300, salário dela é de 5 mil, 35% dá 1.750. Então, vocês chegam lá e falam, ó, ela tem 1.750 para pagar por mês. E isso fica dividido entre eles. Exatamente. Entre os credores. E aí, eles vão dizer, sim, não, talvez, quem sabe, não. A gente aceita 2. Mas se ele aceita 2, já ultrapassa os 35 também. Né? Na verdade, eles acabam dando um desconto ainda maior. Dependendo. É tudo uma negociação. Então, e essa é, na verdade, nesse ponto que é o que a gente fala. Como a gente está dentro da educação financeira, olhando para o planejamento e em andamento com a legislação, a partir do momento que a gente começa a ver que a gente consegue ir fazendo uma reserva, seria interessante a gente ir guardando um pouco de dinheiro, porque na hora da conciliação é a hora da gente fazer quitações muito melhores. E daí você chega lá e você pode fazer uma proposta. Olha, a tua dívida era 30, tem aqui 5 mil, quer. Naquele momento a pessoa tendo e aceitando, já é feito depósito judicial? Não. Isso, não. Ou Pix mesmo, direto. Isso, muitas vezes o banco mesmo emite o boleto e já... E já paga. Já paga. Interessante. Achei legal, tô gostando de conhecer essa moça. E aí, como ela falou, né, tem que ter um plano. De novo, a gente entra com a parte do planejamento financeiro, por quê? Tem que ter o plano, o plano de pagamento montado, e nada melhor do que ter uma organização financeira para você saber também quanto que vai poder pagar. Porque, beleza, 1.755 mil, mas se a pessoa não tem nem isso, ela vai se comprometer, depois tem que pagar, né? Porque até onde eu sei, executou, deu certo, vai executar, vai descontar da conta bancária. Certo ou não? Não. Só se ela não pagar.
Exatamente. Daí depois tá. o banco, se fechar o acordo e o cliente não vier a efetuar o pagamento daquelas parcelas, o banco ele pode executar aquele valor. E aí pode a Yara entrar fica com o processo. A Yara fica pé da vida também. Daí o cliente ela... tem que se comprometer com aquele valor que foi fechado em acordo. É isso que eu queria que você falasse, porque comprometimento é a palavra aqui. Não é porque a Yara vai entrar lá com processo de superendividamento, não sei o quê, que daí, beleza, agora negociei, diminuiu a dívida, agora não vou pagar. Gente, a gente tá falando de honestidade e comprometimento. Não estamos falando de pessoas que querem se livrar da dívida de forma incorreta. Até porque a lei do superendividamento, a aliação de repactuação das dívidas, ela é pautada na boa-fé também, Perfeito. Tá? Ela é pautada na boa-fé. O que é? Não é aquelas pessoas que pegaram, vamos supor, pegou 30 mil de empréstimo com o banco, mas sabe que não vai conseguir pagar, sabe? Mas eu vou lá e vou pegar 30 mil. Porque o banco... Se vire. Exatamente. Então, a lei do superendividamento, ela é pautada na boa-fé também. Então, o juiz primeiro, antes de aceitar tudo isso, ele vai ver se houve uma boa-fé ali, ou se já houve uma intenção de pegar esses valores para não pagar. Isso, tanto que quando a gente entra com a ação, a gente tem que especificar na ação o porquê do cliente estar endividado. Entendi. Lori, você queria falar coisas. Então, na verdade, eu queria até tirar uma dúvida, porque em um dos nossos casos, a gente teve um problema com relação ao pagamento de um empréstimo, que era o empréstimo que, na verdade, estava alienado o bem, que era uma casa, e a gente falou, olha, eu não quero deixar de pagar esse empréstimo, mas eu não quero mais que seja débito automático em conta. Eu quero que ele seja um boleto e eu vou pagar pelo meu outro banco. Por quê? Exatamente para eu não comer aquele cheque especial. E a gente não conseguiu de forma alguma fazer com que a instituição fizesse uma troca da forma de pagamento. Quando a gente está dentro da parte da conciliação, eu consigo falar para essas instituições que estão em aberto, olha, eu estou em aberto talvez com 1, 2, 3 instituições, mas eu quero que todas elas me façam boleto e eu vou pagar tudo na minha instituição que eu vou usar daqui por diante. Isso é possível? Então, eu nunca tive um caso assim, né? Mas... Até pra gente não deixar várias contas bancárias abertas, coisas e afins, que teoricamente, depois que a gente entende qual é o escopo da nossa vida, a gente não tem necessidade de ter muitas contas bancárias abertas, né? Então, o que acontece? Quando a gente entra com a ação, a gente também pede para que aquelas parcelas, elas sejam feitas em pagamento em juízo, tá? A gente pede numa liminar, né? Nessa liminar, a gente pede o pagamento das parcelas em juízo. Mas, a respeito da sua pergunta, eu acredito que vai ser para cada credor. Então, mas, por exemplo, mas assim, manter a conta aberta de cada não um manter deles? aberta, mas o banco ele vai ter que emitir boletos para pagamento. Então, aí vamos lá. O banco pega nesse momento, né, e fala assim, eu não vou emitir boleto. Você tem que depositar nessa conta. Não vai acontecer isso, porque daí não pode. Vai ter uma decisão judicial daí. Tá. Perfeito. Dentro do processo existe a decisão. Isso. Daí, se ele descumprir, aí tem pagamento de multa. Tá. E eu já vou te pedir uma coisa, não tem nada a ver com a lei do superendividamento, mas tem a ver com isso. A pessoa não entrou com o processo de superendividamento, mas ela está com uma dívida em atraso lá, porque dívida é só em atraso, né? Ela tá com uma dívida que ela não tá pagando, só que ela quer começar a pagar, por exemplo, da mais antiga para frente, né? Vamos supor. E o banco se nega a fazer essa troca de forma de pagamento. Ele quer que ela bote o dinheiro lá, porque ele não é bobo, que quando ela bota o dinheiro, desconta várias taxas. Não. Essa pessoa também pode entrar em um processo contra o banco por estar, não sei, obstruindo? Pode sim, até porque tem uma resolução do próprio Banco Central que diz que o cliente tem a opção de fazer o pagamento da melhor forma. Ou seja, por boleto, débito em conta. Então, se está em débito em conta, ele pode tirar de débito em conta para pagamento de boleto. No caso daquela cliente, foi a própria instituição financeira que tentou dificultar. Isso, essa é a palavra, dificultar. Para o próprio cliente, porque daí ali pagaria o valor do cheque especial e tudo mais, entende? Então, que acontece bastante isso, tá? Acontece bastante, assim, com algumas instituições, né? Queridos. E aí perguntando, né? Você falou dos credores. Gente, os credores são aquelas pessoas para quem o cliente deve, certo?
Então, existem credores mais fáceis de lidar, existem aqueles que, tipo assim, não faz dívida nesse lugar, não precisa falar nomes, pode falar, não sei, apelido, que são mais fáceis de lidar, aqueles que você não deseja que a pessoa tenha dívida nunca, porque são muito complicados, existe isso? Temos vários casos, queridos. E tu consegue mencionar, assim, de alguma forma, tipo, não, com lojinha é mais fácil, com banco é mais... Ou tu consegue passar para nós um panorama, assim, do que seria mais fácil? Mais e qual difícil, também a dificuldade, o que eles impõem como dificuldade para você, né? Para conseguir fazer aquele pacote inicial para dar o pontapé na lei do superendividamento, sabe? Na negociação. Então, quando a gente entra, a gente precisa pedir os contratos bancários também, né? Ou os contratos com a loja, vamos supor. E, teoricamente, os contratos iniciais, não os que já têm renegociação. Exatamente, certo. Exatamente. Porque, assim, os contratos originais, eles podem ter abusividades. Então, a gente precisa analisar também aqueles contratos, porque o que acontece? Na lei do superendividamento, tem a parte de análise dos contratos, né? Se tem juros abusivos, o que levou aquela pessoa a estar inadimplente, porque muitas vezes o contrato ele tá com uma taxa muito acima do permitido, certo, né? Então tem uma parte que, se caso os credores não aceitarem esses valores, né, do plano de pagamento, pode ser o juiz vai determinar para uma análise daqueles contratos, né? E vai passar por uma perícia também, tá? certo. Mas hoje a dificuldade maior é os contratos. É ter acesso a esses contratos. Ter acesso. Entendi. Então, gente, ó, dica importantíssima, né? Fez o crédito, adquiriu o crédito, algo assim, contrato na mão, assinado, lido, pelo amor... lido, a gente espera que é o mínimo, né? Que a gente sabe que muitas vezes não é feito. Mas lido e assinado por quê? Se houver uma dificuldade de conseguir com a instituição, pelo menos a pessoa já tem para levar para a Yara lá o contrato para começar, para o processo ser mais facilitado, porque tudo demora, né? E aí você entra com o quê? Assim, com um pedido... Uma liminar. Uma liminar para obrigar o banco a te entregar. O banco, a instituição, a cooperativa, enfim. Ah, tá. Tu diz a respeito do contrato. Isso. Daí a gente pede uma ação de exibição de documento. Mas que também tem prazo ou pode levar? Pode demorar também. Mas costuma ser rápido. Aí eles se mexem. Sim, Então, mas vamos lá. Aí vem a nossa parte também como, né? Não a nossa. A nossa parte como cliente, né? Do banco ou da instituição, que... é um direito seu ter a sua via do contrato. Então, se cada um que vai lá, que faz uma abertura de conta, que faz um empréstimo, que faz alguma coisa, saísse já com o seu próprio documento, isso já seria um passo muito grande, porque não teria toda essa demora em impedir os documentos para a entrada do processo. Esse é o primeiro caso. Então, uma das coisas que eu queria até voltar um pouquinho, que a gente falou que ia falar e acabou pulando esse ponto, a lei do superendividamento, na verdade, ela nasceu pós-pandemia, certo? Porque, não sei se o pessoal estava inteirado ou lembra disso, mas o que aconteceu na época da pandemia e por que tanta gente se endividou nesse momento? A gente sabe que a taxa Selic, ela deveria acompanhar a inflação. Durante a pandemia, a inflação foi subindo de forma desmedida e a Selic não acompanhou. Por que isso aconteceu? Porque muitas pessoas já estavam com desemprego, com salário reduzido, com outras coisas, e elas precisavam ter acesso ao crédito para conseguir sobreviver durante a pandemia. Então, por conta disso, o Copom colocou lá a nossa taxa Selic reduzidíssima, chegou a 2% praticamente, e muita gente, quando viu a taxa Selic desse tamanho e a quantidade de empréstimos e pessoas que estavam oferecendo crédito com uma taxa minúscula, foram lá e aproveitaram, mesmo não sendo pessoas que precisassem desse empréstimo naquele momento. Esse muita gente pegou, mesmo não sendo necessário, exato, mesmo sendo um momento de muita instabilidade, onde não se sabia o que ia acontecer. A pessoa do banco, ou a pessoa que está oferecendo crédito, aquilo ali para ela é uma meta que ela tem para bater, entende? Então é um produto para ela de venda. Então ela vai pegar o telefone e vai te falar: olha, eu tô com uma linha de crédito pré-aprovada aqui para você com uma taxa baixíssima.
e você, sem saber o que está acontecendo, vai lá e simplesmente aceita, que é o que acontece. Muitas vezes, principalmente com aposentados, pensionistas e outras pessoas que talvez não tenham. Inclusive tem uma lei, né, a agora parte dos da educação aposentados, pra né? saber disso. Que não pode mais ligar acima de 60. Acho que é acima de 60 anos que não pode mais ligar e nem Ofertar, E nem crédito, interpelar a exatamente. pessoa por telefone, nem WhatsApp, nem nada, né? Embora já havia Uma acontecido. coisa é não poder, outra coisa é não Falo mesmo. acontecer, né? Mas vamos lá. Então, aconteceu isso durante a pandemia e muita gente teve acesso ao crédito ou pegou um crédito que não deveria ou que não precisaria realmente. E esses empréstimos, eles estavam ligados à Selic. Ou seja, se a Selic tivesse variabilidade, o valor mensal também teria. E o que aconteceu depois? A Selic foi subindo para conter a inflação e foi quando milhões de pessoas entraram em contato com a gente falando: pelo amor de Deus, o que eu faço? Porque eu peguei um financiamento e agora minha parcela, que era de R$600, foi para 1.600, 1.700, 1.800. Só que, infelizmente, a gente sabe que isso era uma cláusula contratual. Então, o que a gente falou, não só de ter o seu contrato, mas de ler o seu contrato, não adianta você ler se você também não entender. Então, qual a importância da educação financeira na hora de você pegar um empréstimo? Não é só você entender se você vai ter dinheiro para pagar, mas você entender se o que estão te passando ali é uma coisa que vai ter uma variabilidade ao longo do tempo. Isso vai afetar os meus pagamentos, porque se eu sou uma pessoa que eu ganho R$2.500, uma parcela de, sei lá, 600 é uma coisa, mas ela ia aumentando ao longo do tempo até 1.700, compromete quanto? Entende? E daí muita gente chegava pra gente com esse problema e a gente falava: infelizmente não tem o que fazer, porque você assinou o contrato, que você estava ciente Sim. que isso ia aumentar junto com a taxa. E daí a minha pergunta é: a lei do superendividamento veio exatamente pós-pandemia por conta disso? Por conta da quantidade de crédito que foi pego? Eu acredito que sim. Eu acredito que sim. E eu quero já tirar a dúvida de várias pessoas que talvez estejam assistindo e tenham pego, infelizmente, esse tipo de crédito que variava com a Selic, né? E aumentou. Como a maioria desses financiamentos vinculados à Selic, eles têm bens alienados, né? Não, ele é difícil em crédito pessoal, né? Esse tipo de taxa. Mas se a pessoa está nos assistindo agora e ela quer fazer alguma coisa em relação a isso entra na lei do sobreendividamento? Não entra. E se não entra, existe alguma outra possibilidade, alguma outra saída? Sim, dá pra fazer uma revisão do contrato. Ah, tá. Mas não entra no sobreendividamento Não porque entra. tem bem. Exatamente, não entra. Uhum. Mas o que acontece? A gente pode fazer uma revisional daquele contrato. Porque às vezes a taxa dos juros ela está mais alta, né, do que a taxa média divulgada pelo Banco Central e a gente consegue fazer uma revisional do contrato. É como Mas se fosse sem garantia. um acordo também para poder estabilizar talvez uma taxa fixa, alguma coisa, e não mais uma taxa variável naquele contrato. Isso. Mas, bom, aí já entra num tema mais complexo, porque aí vai ter que ver se a pessoa já tem outras coisas e, de repente, ela já está pagando outros empréstimos e cartão de crédito, e aí, enfim. Então, aí mas esse é o nosso primeiro caso. Pensa só, que o nosso primeiro caso, eu cheguei pra Yara e falei: Yara, tem um BO, e eu não quero ter um BO Gigante! sozinha. Eu não quero ter um BO sozinha, que era exatamente uma pessoa que tinha dívida de cartão de crédito, de cheque especial, não um cartão só, né, alguns cartões, consignados envolvidos, e empréstimo pessoal, onde tinha um bem alienado. Então, era o apartamento dela, né? né? É o apartamento. Então, na verdade, o que acontece? Quando a gente pega esse bolo todo, claro, foram 40 anos fazendo errado. E isso é uma das coisas que a gente fala e que a gente bate muito o martelo aqui sobre um dos nossos valores, que é do Lobas Group, que é: não me importa o que você fez até aqui. Talvez você não tivesse conhecimento com relação a isso. Então, é o não julgamento de tudo que aconteceu na sua vida, de por que você pegou esse empréstimo, de por que você... eu tentei pagar isso com aquilo porque eu não queria que meu nome ficasse sujo. Você não tinha esse conhecimento. Entende? Então, assim, eu acho que a partir do momento que a pessoa procura alguma coisa e que ela tem consciência daquilo, é uma coisa, né? Você falar que, não, você tá fazendo certo ou tá fazendo errado. Mas a gente sabe que a gente não tem embasamento de educação financeira para a maioria da população. Então, uma das coisas que eu quero deixar muito claro aqui é: se você tá ouvindo tudo isso, talvez não esteja entendendo 100% do que a gente tá falando, mas se vê nessa bola de neve, a primeira coisa é:
pare você mesmo de se julgar. Porque não é, nossa, eu fui burro de ter pego, ou nossa, eu não devia ter pego, eu não devia ter feito. O que foi, foi. É o que eu posso fazer a partir de agora. Então, eu consigo criar uma consciência financeira, eu consigo olhar para os meus números, eu consigo traçar uma estratégia de uma lei de superendividamento para sair disso. Então, eu acho que essa conversa de hoje não é só para abrir os olhos de quais são as saídas, mas muitas vezes as pessoas têm muita vergonha de procurar por estar onde está. Entende? Eu acho que isso é um grande passo que a gente... No primeiro podcast que a gente fez com convidados, foi exatamente trazendo a parte psicológica financeira. O quanto isso faz com que a gente se trave de realmente crescer para o lado que a gente precisa crescer. Sim. Exatamente. E já vou puxar o gancho, aproveitando que a Yara tá aqui, como a gente tá falando para as pessoas buscarem ajuda e tudo mais. Você hoje tem Instagram, alguma coisa assim? Vai ficar aqui na tela? Produção? Vai ficar na tela? Então, vai ficar aqui nos comentários embaixo também. Podem procurar a Yara através do Instagram, lá tu tens links, coisas assim? Sim, aham. Beleza, procurar a Yara pra tirar dúvida, claro, né, gente? Ó, advogado, né, gente? Consulta, não é assim, ai, oi, tudo bem? Queria saber meu caso, mas não vou pagar nada. Também não é assim. Mas comece a buscar ajuda se você já sabe que você já ouviu que a sua dívida tá nesse ponto que a Yara comentou, da porcentagem, né? Só confirmando, se a pessoa tiver acima de 35% comprometida, ela já pode te procurar. Ou não é bem assim? Não, 35% a gente utiliza para pagamento das contas bancárias. Então vamos dar um exemplo bem prático pra gente falar diretamente com o público aqui no olho. Uma pessoa que ganha 5 mil, uma família, vamos falar de uma família. Renda total da família é 5 mil. Quanto que eles têm que estar endividados para eles pensarem em te procurar? Em valores. Eu vou até dar alguns exemplos, que na verdade a gente tá com alguns casos, né? Eu queria que ela desse exemplo. Normalmente, sabe quando que eu peço para o nosso cliente procurar a Yara? Quando, na verdade, 100% da renda dele tá comprometida, ele tá tendo que precisar do cartão de crédito ou do cheque especial para viver. Então, na verdade, quando a gente entra nesse ponto... Tá, mas é que eu quero exemplo. Eu quero assim, ó, 5 mil. Já tá precisando do crédito. Ele tá com 5 mil. Ele tem 5 mil a família. Sim. Eles têm quanto de dívida? Porque ele vai pagar o cartão de crédito também com esses 5 mil que ele usou no outro mês. Ou não. Certo? Ou ele É vai isso que eu pagar quero o cartão mais. de crédito com o cartão de crédito. Eu e quero a mais outra- especificidade pra quem tá nos ouvindo realmente entender quando é que vai te procurar. Que também não é assim, tô com 100 pila aqui pagando, vou lá procurar. Não. Não. Isso. É quando ele já tá com uma dívida de cartão de crédito bem alta, ele já não consegue mais pagar. O crédito pessoal ali já tá debitando da conta, o salário já não tá mais suprindo as necessidades dele, Uhum. né? Vamos dar um exemplo. Por exemplo, ele tem o cheque especial, que o salário cai na conta e o banco já debita. Todo ou quase todo. Exatamente. Ou, né, aquele consignado que já tem 5 consignados na folha de pagamento. Ou até quando sobra alguma coisa que seria o valor mínimo do cheque especial, que seria para viver, a pessoa olha a fatura do cartão, paga o mínimo da fatura do cartão e acaba parcelando o cartão. Exato. Então, E o cartão já tem lá 4, 5 4, parcelamentos. 5 rotativos, Isso. exatamente. Tá. Ok, é bom. É bom até pra gente entender, para as pessoas não buscarem em qualquer situação, para elas buscarem Exato, realmente quando sim. tiver o nome, né? Superendividamento. Uhum. Olha, eu vou te dizer que você falou que a lei do superendividamento, ela é pactuada na boa-fé, certo? Aham. Então, uma das coisas que eu percebo muito, principalmente nas pessoas eu não quero que meu nome vá para SPC nem nada, são pessoas que realmente elas querem arcar com aquilo que elas prometeram fazer, que é pagar a dívida ou o empréstimo. Então, essas pessoas, na verdade, elas querem pagar, entende? Então, elas pegam cada vez mais crédito para tentar arcar com aquilo, para tentar cortar um pouquinho ali da gasolina, um pouquinho da alimentação, um pouquinho da diversão. E o que acontece? A gente vai vendo que essa pessoa vai minguando, porque ela não tá mais vivendo, ela só vive para pagar a dívida com dívida com dívida. Então, a gente fala do pautar no boa fé, porque é bem isso, sabe? As pessoas que realmente pegaram por má fé, elas estão um pouco se lixando. Elas não estão nem pensando em repactuar, não estão pensando em olhar, Então, não estão pensando em nada. Só pra entender, nesse caso, é bom a pessoa... Não é que é bom, vamos lá. Mas é interessante a pessoa entrar no SPC? O que que tu recomenda? Não é que tu recomenda que ela entre no SPC. Mas se ela estiver já com o nome negativado, isso vai mostrando que essa pessoa realmente tentou pagar e não conseguiu? Ou como é que funciona?
Vai de uma análise, eu acredito, né? Até porque se a pessoa foi para SPC, eu acredito que seja para proteger ela enquanto ela se reestrutura, Certo. né? Como a Lori falou, o SPC ele não é ruim, Uhum. né? Então, se o nome dela tá sujo, é porque ela não vai conseguir pegar os créditos para se afundar ainda mais, Certo. entende? É esse ponto que eu queria chegar, Então, né? SPC que a gente falou um pouco, e mas ainda é vem muito o interessante. ponto mais abaixo, que é o absurdo do absurdo, que é, assim, o crédito para negativado. Nossa! Não, aí Entende? lascou, gente. Porque é aquela coisa, vamos lá. É mais de A gente 10% ao A mês, gente tem esquece. o acesso ao crédito, e daí a gente vai lá e pega esse crédito de forma desmedida. Aí, para conseguir sair disso, a gente deveria deixar o nosso nome ficar no SPC pra gente estar com... Ficar pagando à vista até conseguir Exatamente, pra tá juntar, pra protegido. pagar. Aí vem uma instituição e abre lá assim, eu empresto para negativados. Ou Vamos seja, lá, qual é o... Agora vamos abrir o jogo. Qual é o grande problema do empréstimo para negativados, minha gente? Eles são um agiota, só que Registrado. legalizados. Aham. É uma agiotagem, só que legalizada. Porque a taxa de juros é Absurda, altíssima. né? E daí, Altíssima. quem tem, por exemplo, um empréstimo nessas instituições também consegue entrar com a lei do superendividamento. Sim. Eu confesso que eu gosto, porque Adoro- a gente consegue adorei ela. fazer uma revisional também do contrato, sabe? Aham. Então, assim, nessa revisional do contrato, tudo que o cliente pagou a mais é restituído para ele. O banco tem que restituir. Olha, gente, nós estamos falando apenas em pagar, estamos falando em receber. Exatamente. Começou a ficar interessante. Então vamos lá. Na verdade, muitas vezes as pessoas estão com medo de olhar para aquela bola de neve que ela está vivendo, mas na verdade existem muitas saídas para isso. Então, assim, nossa, mas eu já peguei crédito do crédito com um banco contra o banco, com acesso a negativado, com tudo. E agora, tem solução? Tem. A verdade é essa, sempre tem. O mais importante é olhar pro problema, para de ficar fugindo das coisas. Isso ali tá acontecendo, tá dentro da sua casa, tá no banco, tá na hora que você vai fazer qualquer coisa, então já aconteceu. Para de ficar se julgando, busque ajuda se você não consegue fazer o levantamento sozinho, que agora é a dica que a gente dá. Faça o levantamento das dívidas separadamente, que é a dica que a gente sempre... Né, não é a dica, é orientação, né? A gente manda a pessoa fazer. Faça o levantamento separadamente. Então, eu vou colocar lá Viacred, Banco do Brasil, Bradesco, enfim. Vou colocar tudo para quem eu tô devendo. Você agora falou que as lojinhas também, né? Então, bota as lojinhas lá também. Inclusive, aqueles cartões de loja também, por exemplo, a Renner, Renner, CIA, tudo, Marisa, tudo Avan, isso entra, qualquer Entra coisa. tudo. Entra tudo isso aí. Faz o levantamento, vê o tamanho do problema. E aí, se você não sabe ainda o que fazer com isso, você pode procurar ou a Yara, se você já tem aí. Ela já falou muito de como você entender se você entra na lei ou não. Ou outras, né? Ou outros problemas, como revisional e afins. Ou procure a gente, ou enfim, vai que você tá fora do país, a gente também atende online. Exato. Mas A assim, gente só atende. procure ajuda para entender o que fazer com isso, porque quanto antes melhor, quanto antes você entrar com o processo melhor, quanto antes você começar a organizar para pagar isso melhor e depois ter liberdade. Porque agora eu quero dar um exemplo também, um case, mas não é de sucesso ainda, que é um pai de um cliente meu, que ele, por N motivos familiares, né, colocaram o nome dele lá na lama, vamos chamar assim, né? E ele, por muitos e muitos anos, foi deixando. Não olhava para isso e tudo mais. Era dívida com prefeitura, com estado, com dívidas empresariais, dívidas de processo, vários tipos. E hoje ele tá vendo o quanto ele precisa do nome dele. Porque às vezes tem gente que vai recorrendo a filho, mulher, marido, papagaio, periquito, vovó e por aí vai. Só que uma hora acaba e a pessoa precisa do nome. Então hoje ele tá vendo como importante é o nome dele para as coisas que ele quer fazer, para ele crescer, para ele evoluir, fazer outros negócios, e ele está buscando regularizar o nome. Então, quanto antes a pessoa buscar e fazer isso, e como a Lorelai falou, tem solução, né? A Yara tá aqui para provar isso. Tem solução melhor para você. Antes você vai conseguir usar o seu nome lindo, maravilhoso, cheiroso, limpo,
mais limpo que as águas do Caribe. É isso aí. E ainda digo mais, porque na verdade, hoje eu trouxe a Yara aqui, a gente fez essa parceria já há quase um ano, né? Que a gente tá com a parceria. Conheci ela onde, gente? Aqui são muitas vertentes, cada um cuida de uma coisa e tá tudo certo. Mas dentro dessa parceria, uma das coisas que também é muito legal é, a partir do momento que as pessoas são nossos clientes, a gente tem um plano de pagamento até com relação aos honorários advocatícios também são diferenciados. Opa, vai rolar cupom de desconto? Não, então, o que acontece? Se a pessoa já está dentro de um superendividamento, né, dentro de uma dívida, muitas vezes ela fala, nossa, como é que eu vou pagar uma educação financeira? E mais, como é que eu vou pagar um advogado? Então, assim, tudo isso foi feito e pensado e planejado para você conseguir ter o resultado que você precisa ter. Então, tanto os nossos valores de educação financeira, junto com os valores da lei do superendividamento, tudo isso a gente faz caber dentro do plano. E eu acho a lei do superendividamento uma lei muito bonita, porque assim, ela tem a educação financeira também dentro da lei. E quando a pessoa entra com a ação, ela não pode fazer novas dívidas. Olha só, e ela adorei. Precisa passar por uma educação financeira também. Ah, que interessante. Lei maravilhosa. Eu amei. Eu amei a lei agora. Tô te amando nesse momento. Não, muito legal saber disso, porque a gente precisa, né? Tá mais do que comprovado. Claro, a gente teve crise, teve pandemia, a gente entende. A gente não é retardado, tá, gente? É claro que tivemos problemas, mas a gente também entende o quão importante é entender mais sobre como funciona o sistema financeiro. Entender, finalmente, depois desse podcast, botem na cabeça de vocês, empréstimo é produto bancário que se vende. Então, não é você que tá lá, coitadinho, indo pedir dinheiro, é o banco também que precisa te emprestar dinheiro. Então, conforme as pessoas vão mudando essas visões, a gente vê resultados muito interessantes e as pessoas param de pagar para banco e começam a viver um pouco melhor, se pagar. E aqui eu vou fazer só um parênteses, me desculpem as pessoas que estão nesse cargo, mas clientes, entendam. Ai, meu Deus! A partir do momento que você está dentro de um banco, que você está dentro de uma instituição, ali é uma coisa profissional. A pessoa tá ali para te vender um produto e você tá ali para comprar um produto. O gerente não é o seu amigo, talvez da porta para fora seja, mas ali dentro é uma relação comercial. Então tem muita gente que a gente já passou por isso de, ai não, mas como é que eu vou falar pro gerente que é meu amigo que eu vou ficar devendo? Gente, uma coisa é o seu amigo gerente da porta para fora, vocês podem sair para comer uma pizza, tá tudo certo. E outra coisa é a relação comercial que você tem com aquele estabelecimento. Então também saibam separar e distinguir o que é uma coisa da outra, sabe? Sim, tanto que eu acho que para quem é advogado bancário, o nosso lema é: o gerente não é teu amigo. Tá? Perfeito. Não é. Porque, assim, quando a pessoa, ela precisa, eles vão te vender, né? Vão te fazer aquele empréstimo, mas quando você já não tem mais como fazer, eles vão te descartar, porque você já não é mais útil pro banco. Perfeito. Entende? Então... Olha, gente, se uma advogada falando, não adianta. Porque, assim, a gente ouve muito, a gente tá numa região que ela é muito familiar, os negócios são familiares, existe uma falta de profissionalismo, inclusive muitas coisas que eu aprendi, a Lorelai veio de grandes empresas, veio de São Paulo, que a pegada é um pouco diferente lá, né? Pouco só. Mas, né, a gente ouve muitas pessoas falando, fechei a previdência privada porque o meu amigo precisava bater meta. Eu falo, gente, desde quando você se endivida, você coloca um novo compromisso financeiro na tua vida, porque o teu amigo quer bater meta? Uma coisa pra vida toda? Eu falo, gente, não é possível. E é isso mesmo. É tratar com mais profissionalismo, entender que é um ambiente de troca-troca, não é um ambiente assim, eu vou lá dar meu dinheiro e isso tudo tem unicórnios e flores. Não. Profissional. E eu acho que até pra vida da pessoa, né? Porque a pessoa que pede pra amigo também, pra ele comprar um negócio pra bater meta, ele também não é profissional dentro do banco. Então, me desculpa, mas eu sei que tem pressão, mas amigos, negócios à parte. E como tu falou, gerente não é amigo. Exatamente. Bom, acho que agora sim, olhando a nossa pauta, acredito que a gente tenha falado sobre tudo. Como diz a nossa produção, nós temos pontualidade tanto no início quanto no fim. Temos 5 minutos para você fazer o seu desfecho, por favor. O que você diria para as pessoas que estão aí nessa bola de neve falando, e agora, o que eu faço? Me procurem. Me procurem, que a gente entra com a lei do superendividamento. Mas primeiro precisa ter uma educação financeira,
né? Porque eu acho que a maioria dos brasileiros, 70% está... 78 está endividado e eu acredito que educação financeira deveria ser matéria de escola e a lei, a Constituição também deveria ser matéria de escola. Porque tem muita gente que não conhece os seus direitos básicos e a educação financeira também deveria ser matéria de escola para... Eu vou dizer que eu senti falta de... Direito é uma das coisas que eu cogitei fazer. E eu senti falta, assim, eu sinto falta de não saber algumas coisas que eu penso, meu Deus, como eu sou pamonha. Porque eu queria saber a lei, o embasamento. Sim. E eu tenho ainda bem que a gente tem alguns amigos advogados Exato. que acabam num troca-troca, né? Eles perguntam, a gente pergunta e tal. Uhum. Mas se não for isso, tipo, a pessoa fica sem saber, assim. Eu acho que Constituição tinha muito que ser matéria de escola também. Sim. É isso aí. É isso, minha gente. Então, olha, muito obrigada para vocês que estiveram com a gente até esse momento. Não sabe que já tem próximos episódios que serão gravados aqui nesse estúdio maravilhoso. E a gente vai falar ainda sobre investimento, ainda vamos falar sobre produtos que são realmente mais interessantes do que os empréstimos. Mas fiquem ligados nos próximos episódios. É isso, um beijo. Tchau. Tchau pra vocês.